3, 2, 1, e eu, Raul aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Novel Brasil. Hoje a gente vai continuar a nossa parte 2 da nossa série de 4 vídeos dos 12 passos para você fazer a sua web novel ali, passo a passo, bonitinho, fofinho. No último vídeo a gente falou de 3 passos, tem uma boa ideia. A gente falou, saiba se você é um jardineiro ou arquiteto e crie um personagem, tá ok? Hoje nós vamos falar mais 3 passos e esses passos são super importantes, então fica com a gente com esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Enfim, seguindo a lógica dos 3 passos, o passo número 4 é: escreva o seu enredo ou seu roteiro, como quer chamar. Você acredita que alguns dos noveleiros mais incríveis do mundo, eles não escrevem enredo? Pois é, o Stephen King, por exemplo, ele não escreve. E também existem outros. Mas por mais glorioso que isso possa parecer, aqui tá o porém, tá? Você não é o Stephen King, e nem eu. Eu já falei sobre jardineiro no vídeo passado. Eu conheço pessoas que adoram ser jardineiros e adoram o processo de descobrir a história. Mas, mesmo essas pessoas precisam de uma estrutura, se não um roteiro. Existem diversas maneiras de elaborar o seu roteiro. Escrever um roteiro é como escrever os spoilers do que vai acontecer no seu capítulo. Mas todos nós temos um jeito diferente de fazer roteiros. Eu, particularmente, faço roteiros por arcos, enquanto outros eles fazem por capítulos, né? Às vezes eu faço até por cenas, e sim, tem como fazer um roteiro inteiro apenas das cenas. Mas para isso você precisa saber como se estrutura as cenas, e caso você queira saber mais e tal, segue a gente no Instagram, que lá nós vamos postar uma série de imagens ensinando 11 passos para você escrever uma boa cena. Tenho certeza que você vai curtir. Mas voltando a falar sobre o roteiro geral da história, para não te deixar na mão aqui, eu vou te dar um exemplo bem básico que tu pode estruturar o teu roteiro de forma bem básica. Bora lá, se liga. Primeiro, escreve como o seu personagem principal se meteu no problema que ele vai se meter. O ideal é que você meta o personagem num problema terrível o mais depressa possível, tá? Quanto mais rápido você colocar ele num problema na sua história, mais dinâmica ela vai ser. Lembre-se que conflitos movem as histórias, como eu falei no passo anterior, no vídeo anterior. Segundo, depois escreva o que o seu personagem vai fazer para tentar sair daquele problema e como isso só vai piorar ainda mais a situação onde ele está e se encontra. Sim, é exatamente isso que você ouviu. O seu personagem vai tentar arranjar uma saída e toda vez que tentar, só vai piorar ainda mais o problema que ele já tem. Esse é o passo 2, tá? Isso, de novo, torna a história com bastante conflito e faz com que a história tenha dinâmica e as pessoas gostem, porque, de novo, quanto mais conflito uma história, melhor. Terceiro, enquanto você estiver fazendo o roteiro, faça parecer que não existe saída. Exatamente isso, faça tanto o seu personagem quanto os seus leitores acreditarem que o seu personagem está encurralado num beco sem saída ali. Quanto mais impossível parecer, melhor vai ser. Número 4. Finalmente é aqui que ele vai resolver os problemas, mas não faça um Deus Ex Machina ou coisa parecida. Agora o seu personagem tem que usar tudo o que ele aprendeu ao longo da história para usar agora, no momento mais apertado da história. E finalmente ele vai se sair bem, né? Porque, enfim, ele aprendeu um bocado de coisa na história, assim, espero eu, aquela habilidade mágica e piriri pororô. Agora, lembrando que cada escritor ele tem métodos diferentes para estruturar sua própria história. Eu mesmo acabei de dar um bem simples, que consiste só de 4 passos. Mas você não precisa usar se não quiser. Eu só espero que com ela você tenha uma boa base de, sei lá, por onde você deve começar. Mas se você não tá seguro, você pode utilizar a velha jornada do herói, que ali consiste de 12 passos e tal. Mas assim, na minha opinião, a jornada do herói, eu não recomendo que você siga ao pé da letra e nem fique muito ligado a ela. Use uma coisinha aqui e ali, mas no geral, cara, tenta sempre usar, sempre manter sua mente aberta e tal. Acho que funciona melhor, o seu roteiro ele fica mais flexível dessa maneira. Mas de qualquer jeito, toda história tem um começo, um meio, um fim. Então se baseie por aí, tá? Lembre-se que o seu objetivo principal, ele deve se agarrar o leitor pela garganta para nunca mais soltar. Passo 5. Pesquise muito. Sério. A diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção precisa fazer sentido. Até histórias de fantasia não precisam fazer sentido. Quando o leitor aceitar a sua premissa, o que vem em seguida tem que ter lógica.
Uma pesquisa aprimorada é um ingrediente secreto. Uma pesquisa aprimorada é um ingrediente secreto. O tempero. Quando os meus personagens eles usam armas, eu aprendo tudo o que eu posso sobre elas, tá bom? Acredite, se eu disser que a minha pistola dispara 12 tiros, mas na realidade só tem carga para 8 tiros, eu vou ouvir isso dos leitores com certeza, porque a galera, mano, acha defeito em qualquer canto. Detalhes adicionam sabor e autenticidade ao texto. Então coloque detalhes errados e você vai perder a confiança do leitor. E também o interesse dele, é claro. Lugares para pesquisar é fácil, é livro, no estilo enciclopédia e almanac. Alma de alma e NAC de NAC, usando NAC, que são ótimos para pesquisar sobre geografia e cultura e por aí vai. E também vídeos no YouTube ajudam muito, por exemplo esse daqui. O melhor de tudo, é claro, é ver documentários. Isso sempre ajuda muito, porque você vai estar ouvindo algo de um verdadeiro especialista que de fato entende do assunto. Cara, os leitores eles conseguem perceber problemas geográficos, culturais, tecnológicos. Acredita em mim, tá? Eles vão fazer você saber disso. Até os leitores de ficção científica ou fantasia pedem por lógica em um texto. Claro, com os parâmetros do universo estabelecido e tal. E um detalhe, tá? Não encha sua história com todos os fatos esotéricos que você aprendeu, apenas para mostrar a sua pesquisa e olha só como eu sou inteligente. Isso é chato e deixa de ser uma narrativa para se tornar um artigo. Imagine que a pesquisa que você bota no texto é como um tempero mesmo. O tempero, como a pimenta, tem a função de dar um gosto a mais no prato principal. A pimenta não é o prato principal. Então coloque muito tempero e tu vai estragar o prato. E se você quiser fazer um artigo sobre o seu universo, sobre o seu mundo, o seu world building, então apenas faça um artigo sobre o seu world building. Passo número 6. E talvez você se pergunte por que isso não está no início. Mas enfim, é porque seguindo os passos você vai entender. Segue os passos. Escolha o seu ponto de vista. A perspectiva que você vai usar para escrever a sua novel é bem complicada. Por isso é muito relevante para a história. Os pontos de vista, resumidamente, são primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Elas podem decidir qual personagem a câmera da sua história ela vai seguir. O consenso entre os escritores é ter apenas a perspectiva de um personagem por cena, mas é preferível que isso seja por capítulo e que, de forma ideal, seja uma perspectiva diferente por novel. Os leitores vão experienciar ali a sua história toda, inteira e tal, por meio da perspectiva desses personagens que você escolheu. E nada de fazer head hopping, tá? Você só pode ver, ouvir, tocar, cheirar, provar e pensar em uma perspectiva que você escolheu. Alguns escritores pensam que esse tipo de coisa está limitado à primeira pessoa, mas não. Uma boa parte das pessoas escreve em terceira pessoa limitada, como eu. Leia muitas obras e fique atento sobre os pontos de vista. Não tenha medo de quibar os seus autores favoritos, isso é muito importante. E para mais detalhes e explicações sobre pontos de vista, leia os artigos Os 7 Tipos de Narradores e Ponto de Vista em 2021, em nosso blog Grimório do Escritor. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo, né? Lindo. E esse é o final do vídeo bem rápido, vídeo bem simples, talvez fosse mais rápido do que o anterior, mas, de novo, é para não sobrecarregar vocês com muita informação. O que eu tô falando aqui é super básico, por exemplo, eu dei um passo a passo ali fácil, de 4 passos ali de como fazer roteiro, mas cara, cada um tem o seu método, eu sigo o método de 8 passos que o Rose Giffen me deu, você pode seguir Jornada do Herói, o que você quiser, basta você pesquisar que você com certeza vai achar ali uma estrutura que você vai tentar adaptar para si. Cada um tem o seu próprio estilo de fazer roteiro. Pesquise bastante, tá? E, principalmente, escolha um ponto de vista correto para sua história, tá? Isso é muito importante mesmo. E existem formas de você fazer isso. Infelizmente, eu não vou poder abordar tanto, porque esse vídeo não se aprofunda tanto. Quem sabe eu faça um vídeo inteiro só falando sobre perspectiva, só falando sobre roteiro, só falando também sobre como você pode pesquisar melhor, suas ideias e tal, não sei o quê. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu gostei, comenta aqui embaixo, compartilha para quem quiser, tá? Principalmente para os escritores que estão precisando de alguma ajudinha. E, bom, muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.